Boa noite, boa noite. Esqueci até de colocar meu microfone. Estão me ouvindo? Leomária já entrou com a gente. Nossa segunda live de devocional hoje. Tava só esperando. Eu dei uma demoradinha para entrar, mas deu tudo certo. Corri para fazer janta antes do devocional. Consuelo, mas conseguimos. Estou aqui, Pai do Senhor, Consuelo. E hoje, quem leu o devocional de hoje sabe que tá puxado. Franciele, Pai do Senhor. Como diz a Franciele, lá vem pedrada. Pedrada do bem, pedrada do amor. Dorvânia, Nayara estão com a gente. Gente, já manda para todo mundo. Envia aviãozinho para as amigas, chama as meninas da igreja, chama os familiares, chama todo mundo. Bárbara tá aqui com a gente, que bênção. Consuelo falou, e que pedrada. O negócio hoje, assim, tá forte. Não é para qualquer um, não. É só para quem quer mudança mesmo, transformação de vida. E eu tenho certeza que esse dia vai ser muito especial pra gente. Ele já começa logo assim, né? Já começa com muito conteúdo, falando aquilo que deve ser falado mesmo, né? Mas palavras, sim, que vai nos constranger, que vai nos confrontar. Então é muito importante, né, a gente refletir em grupo para que a gente possa encontrar os nossos erros, encontrar as nossas falhas e mudar, né? Que é o passo principal de um devocional, é uma aplicação diária na nossa vida. Então, bem-vinda a todas as meninas. A gente já teve uma conversa hoje mais cedo, eu sei que não foi todo mundo que conseguiu entrar, mas a gente está fazendo 12 dias de oração e 12 dias de palavra às 6 horas da manhã, em prol dos 12 meses do ano. Então, está travando, mas eu acho que voltou. Todo mundo conseguindo me ouvir, todo mundo me vendo? Pastora Joyce entrou com a gente, Graciele, todas muito bem-vindas para o nosso devocional de hoje, nosso segundo dia. E hoje o dia tá tremendo. Bárbara aqui com a gente. Voltou, tá certo. Então a gente já segue. Então envia para todo mundo, chama as amigas, envia pelo menos para 3 pessoas aí para a gente poder começar. Nosso devocional está sendo objetivo para a gente não demorar, porque eu sei que todo mundo tem seus afazeres, tem suas obrigações, mas a gente vai compartilhando, a gente vai aprendendo juntas em algo pontual e certeiro para a nossa estação, para o nosso momento que nós estamos vivendo. Então, a gente já vai começar, né? A gente começa com uma oração para que a gente possa, para que o Senhor possa abrir a nossa visão, abrir a nossa mente, nos dar clareza, abrir o nosso coração para a mudança, porque muitas das vezes nós nos prendemos, muitas das vezes a gente não se permite passar por esse período de mudança, esse período de transformação. Então, eu quero começar, né, essa live orando para que o Senhor venha falar conosco, para que Deus venha trabalhar nos nossos corações, trabalhar na nossa vida e que a gente possa começar esse ano de uma forma diferente. Começarmos esse ano de uma forma onde o Senhor espera que nós estejamos, em um novo lugar, em uma nova estação. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero orar, Senhor, por cada pessoa que está presente nessa live. Eu quero orar, Senhor, por aquelas que vão assistir, Senhor, depois. Pai, esse devocional não é simplesmente mais um livro que estamos estudando, um livro que estamos lendo, mas é a Tua palavra viva e eficaz para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter. Senhor, gera em nós
um caráter, Senhor, aprovado, um caráter segundo o teu coração. Nós sabemos que o Senhor está nos confrontando a um novo comportamento, confrontando a um novo tipo de escolha, Pai. E nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos fazer a tua vontade, nós escolhemos, ó Pai, fazer aquilo que o Senhor deseja para nós e não aquilo que a nossa carne deseja. Pai, nos dê coragem, nos dê força, nos dê ousadia para encarar os desafios que nós precisamos, para encarar as coisas que nós precisamos mudar, os comportamentos que precisam ser mudados e transformados. Nós sabemos que sozinhas nós não conseguimos, mas com o teu nome, debaixo do poder e da autoridade do teu nome, do teu sangue, nós vamos conseguir e seremos mais que vencedoras em nome do Senhor Jesus. Amém? A Marina entrou com a nossa live. Marina tá de repouso, né? Acabou de ganhar neném. Que bom te ter por aqui, Marina. A gente conversou hoje, mas tudo é uma estação, tudo é um tempo, né? E esse tempo é necessário, um tempo de repouso, um tempo de cuidado. E o nosso devocional de hoje, né, é o dia 2 e o título é A Verdade Liberta. E no nosso devocional o texto vem dizer assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Esse texto se encontra em João capítulo 8, verso 44. É um texto, assim, confrontador de fato, porque a gente começa a ver quais são o que a mentira causa na nossa vida e para onde a mentira nos leva. O texto, né, ele começa a falar o quê? Que o diabo é o pai da mentira. E se nós mentimos, nós somos filhos do diabo. E isso é muito duro, é muito confrontador, é algo que não se vê pregando, é algo que não se vê ensinando. Em toda a minha caminhada cristã, é claro que a gente ouve falar, você não pode mentir, mentir é errado, mentir é feio, Deus não se agrada, Deus é um Deus de verdade, mas poucos momentos a gente se vê ensinando sobre mentira, sobre não mentir, sobre as consequências da mentira. Se vocês tiverem uma opinião diferente, se vocês já foram muito ensinados por isso, compartilhem aqui comigo, mas normalmente não. Eu cresci num berço cristão e pouquíssimas vezes foi falado sobre isso. Então a gente percebe que a mentira, ela nos afasta de ter um relacionamento com Deus. Por quê? O diabo, ele é o pai da mentira. Deus é um Deus de verdade. Então não tem como andar junto. Ou você anda na verdade ou você anda na mentira. E quando nós mentimos, nós nos afastamos de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. E aqui, né, a gente percebe que a mentira, ela nos rouba de um nível mais profundo de intimidade com Deus. Nós estamos desejando nesse tempo ser íntimas de Deus, ter profundidade no Espírito. Mas como nós vamos acessar esse lugar de profundidade? Como nós vamos acessar esse lugar de ter mais intimidade com Deus, de ter mais intimidade com o Espírito Santo, se nós estamos dando brecha para o diabo? É duro de se falar, é duro de se viver, mas é a Bíblia, não tem como distorcer disso. E o que é interessante é que logo no início do devocional, ela vem trazer o que é a mentira. E o significado foi muito simples, tudo aquilo que não é verdade. E aí você começa, mas como assim tudo aquilo que não é verdade? Porque muitas das vezes a gente conta meias verdades. E se é uma meia verdade, ela não é uma verdade. Às vezes a gente omitir algo, a gente esconde uma informação. Então isso também não é verdade. Além da omissão, muitas das vezes a gente distorce, a gente aumenta. A gente vai contar uma história, a história é desse tamanho, a gente conta ela enorme. Isso também é uma mentira. Então, no devocional de hoje, ele vai falar que tudo aquilo que não é sim, sim, não, não, é mentira.
Porque a palavra de Deus fala que aquilo que passa disso é de procedência maligna. Então nós precisamos trabalhar com a verdade. A gente precisa falar a verdade porque o nosso Deus nos instrui a isso. E é tão interessante que a gente percebe que o exagero é mentira quando você aumenta uma situação, quando você conta algo de forma exagerada, quando você fala assim, alguém te liga, você tá onde? E aí você fala o quê? Eu tô chegando e você nem saiu de casa ainda. Mentira. Então são coisas que a gente faz no automático que a gente nem percebe que é mentira. Então a gente tem que analisar a nossa vida, analisar o nosso comportamento, analisar a nossa fala para não ser pego nesses pequenos locais. E a gente percebe que às vezes a mentira é para esconder nossos defeitos, para esconder as nossas falhas, para esconder os nossos erros. Você fez isso aqui para mim? Não, eu já fiz sim, sendo que você nem começou a fazer a tarefa. Nossa, você falou com fulano? Falei, sem você nem ter sequer falado. Então, às vezes, a gente pode mentir no ambiente de trabalho, pode mentir no relacionamento, pode mentir numa amizade. Em qualquer ambiente que a gente tiver, pode acontecer de haver mentiras. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Então, a gente percebe o quê? Que quando a gente mente em qualquer uma dessas áreas que eu falei, a gente abre brechas para que o diabo trabalhe. Se você fala para o seu filho falar que não tem ninguém em casa ou que você não está em casa, você está ensinando ele a mentir. Ah, não, mas eu falo para ele, não minta. Mas nossos filhos, eles vão aprender com o exemplo e não com o que nós falamos. Então, se você mente na frente dos seus filhos, você está dando uma brecha, uma legalidade para o inimigo agir na sua família. Se você mente no seu casamento, você está dando uma legalidade para o inimigo trabalhar no seu casamento. Se você mente na sua empresa, se você mente no seu trabalho, se você mente para os seus clientes, para os seus negócios, você está dando uma legalidade no mundo espiritual para que o inimigo trabalhe nessas áreas. Então nós precisamos cuidar para que não haja mentira na nossa vida. Então, às vezes, eu cheguei atrasado no trabalho, não, o pneu furou, não, o cachorro fez alguma coisa, o cachorro comeu. São coisas que são mentira e a gente não pode cair nesse tipo de erro. São situações sutis, situações pequenas que a gente pensa assim, eu não minto. Aí você fala uma coisa tão pequena dessa e você fala assim, nossa, eu já fiz isso. Nessa coisa aqui eu já caí. Então, é uma coisa que pode acontecer e quando isso acontece, a gente abre brecha. E a mentira, ela pode trazer fracasso, a mentira traz medo, traz angústia, porque a mentira, como se diz, tem perna curta. Uma hora ou outra será descoberta. E quando a mentira é descoberta, vai trazer vergonha, vai trazer humilhação, vai trazer angústia, traz medo. Então a gente não pode estar preso nesse lugar de mentiras. Nós precisamos ser verdadeiros. E quando a gente mente, a gente abre uma brecha para o inimigo agir. Mas você precisa entender que a responsabilidade do inimigo agir em algumas áreas é nossa, porque nós abrimos a brecha, nós abrimos a porta, nós demos legalidade para ele trabalhar. Então entenda que a partir do momento que você para de mentir, igual a Dorvânia falou, nas pequenas coisas, aí o Senhor começa a operar e as brechas são fechadas. A gente impede o poder do inimigo sobre a nossa vida. Porque tem coisas que a gente está colhendo, situações que nós plantamos no passado de mentira. E a mentira, ela traz desconfiança. A mentira, ela quebra relacionamento. A mentira, ela acaba. Não existe mentira pequena ou mentira grande. Tudo é mentira. A Aline colocou aqui pra gente. E é igual a situação do pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Então, quando a gente mente, a gente está pecando contra o Senhor. Quando a gente mente, a gente está dando liberdade para o inimigo agir na nossa vida. Então, a gente precisa entender que quando nós éramos crianças, teve uma fase de mentir. Uma fase onde, para se proteger, às vezes da crítica,
Tem mães que criaram os filhos com muita crítica. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não faz desse jeito. Então, às vezes, a criança, ela mentia para se proteger, para não ser julgada, para não ser excluída. Às vezes, na escola, contava algo como, eu tenho isso, não, eu tenho aquilo. Contava coisas que não tinham. Então, a mentira, às vezes, ela foi usada para uma proteção. Para não ser julgado, para não ser criticado, para não ser rejeitado, porque tudo que o ser humano quer é um acolhimento, é um pertencimento, é se proteger da dor. Então a mentira, por muitas das vezes, ela faz isso, mas a consequência do que ela faz, ela é muito maior do que o benefício, entre aspas, que ela traz. Então, nós precisamos entender que ela foi uma estratégia para suprir a necessidade que a gente tinha. Uma necessidade de proteção, uma necessidade de acolhimento, mas a partir de agora, ela não é mais útil na nossa vida. A gente precisa entender que vamos passar por algumas situações e nós temos que passar por ela. Não dá para se esconder atrás da mentira. Às vezes você tem uma aparência de um filho perfeito e aí você quer sustentar aquela mentira. Às vezes você falha, você erra e você quer continuar mentindo para sustentar aquilo. Às vezes você saiu de um trabalho, foi demitido, aí você quer contar uma outra história para sustentar que você é uma excelente pessoa na sua carreira. Às vezes um relacionamento não deu certo e você quer contar a história de uma outra forma para se sustentar em um padrão ali de excelência. Mas nós precisamos ser verdadeiros. E preste atenção no que eu vou dizer. A diferença entre você ser verdadeiro, entre você ser sincero e você ser arrogante. Porque muitas pessoas usam do princípio, eu sou verdadeira, para falar coisa que não deve. E hoje cedo a gente estudou sobre o poder da palavra. Então tem coisas que a gente precisa se calar. Ser verdadeiro não é falar demais, não é falar o que não deve, não é falar pelos cotovelos. Ser verdadeiro é contar aquilo que de fato aconteceu. Não, aconteceu tal situação, foi dessa forma. Não, eu errei desse jeito, assim, assado. Então a gente precisa ter esse cuidado. E o que é mais interessante é porque eu te falei um pouco do que a mentira faz no nível espiritual, onde ela nos rouba da nossa conexão com Deus. Mas a mentira, ela também tem um nível emocional. E quando nós olhamos para a nossa emoção, a mentira nos rouba a capacidade de mudança. Sabe por quê? Quando você conta muito uma mentira, aquilo começa a se tornar verdade para você. Até você mesmo passa a ser enganado por aquela mentira. Então, às vezes a gente mente em algumas situações, a gente omite certas situações e aquilo passa a ser normal, passa a ser nosso cotidiano, nosso dia a dia. E a mentira, ela é difícil de ser sustentada. A mentira, ela pode esconder, às vezes, que você não soube administrar suas finanças, pode negar seus erros, pode negar uma situação que você passou no seu trabalho, que você passou na sua casa, que você passou com sua família. Situações normalmente que causam dor, que causam estresse, que causam angústia. Mas a gente não pode se apegar a essas mentiras, porque a gente acaba entrando num ciclo que vai nos destruindo, nos rouba desse lugar de poder mudar, porque a gente não assume os nossos erros, a gente não fala, nossa, eu errei. A partir do momento que você assume seu erro, você entra num lugar de querer mudar. Agora, se você mente para você mesmo e fala, a culpa não foi minha, não foi culpa minha ter falado isso, a situação foi de fulana, foi fulano que me provocou, foi fulano que fez isso, foi fulano que fez aquilo. A partir do momento que você começa a mentir a situação e não assume a responsabilidade dela, você nunca vai mudar. Então a mentira, ela te rouba de um lugar de mudança, de um lugar de transformação, ela te rouba da presença de Deus. Então a gente tem que entender que a mentira, ela rouba a consciência dos nossos erros, a consciência da nossa situação. E ali a Aline falou assim, que a mentira, uma hora ela vem à tona e fica tudo complicado. E é assim que acontece. Às vezes ela te protege no primeiro momento, mas lá na frente ela vai custar um salário alto. A mentira, ela tem as suas consequências e normalmente elas são gigantescas. Normalmente vai nos causar dano, vai nos prejudicar. Então nós precisamos ter muito cuidado quanto às mentiras.
A gente percebe aqui no devocional, né, que ele trouxe isso pra gente. Que às vezes a mentira é um exagero. Você conta algo de uma forma exagerada. Nossa, eu passei ali e aconteceu uma situação, você tropeçou. Agora não, você conta a situação como se você tivesse dado uma cambalhota. Então, às vezes, a mentira é um exagero. A gente aumenta. Nossa, eu ganhei no sorteio ali um rádio. Não, eu ganhei foi uma TV. Não, eu fiz foi aquilo. Então, o exagero é uma mentira. E outra situação também que a gente usa, né, a mentira para fugir da acusação. Quantas das vezes os pais iam corrigir seus filhos e falam, não, conta mentira, não fiz isso não. Não foi fulano que fez. Não foi fulano que começou essa situação. Então, às vezes, a gente mentia para poder se proteger. Mas isso é errado. E, às vezes, a gente tem dificuldade até de encontrar essas mentiras. E, em alguns momentos, a gente faz com que essa mentira se torne uma banalidade. Ah, não, é só uma mentirinha. Ah, não, é coisa pouca. E a gente tem que entender que nós não podemos lidar com a mentira. E aí eu tava meditando no devocional, né, e a gente vai perceber que ali no próximo, né, trazendo a consciência, na atividade, ele vai falar o quê? Sobre a gente trazer as mentiras, as coisas que nós já mentimos, as áreas que nós já falhamos. E eu tava me lembrando de uma situação, abrir aqui para vocês, que eu me formei na faculdade e aí eu fiz um álbum de formatura, mas normalmente é assim, eles fazem os álbuns de formatura e depois eles mandam para você olhar, e só depois que você olha, que você gosta das fotos, que você vai lá e adquire o álbum. E aí o álbum ficou muito caro, o álbum tinha ficado uns, eu não sei se era R$800 na época, ou se era 1.200, era algo muito caro pro salário que eu recebia na época. E ali, o que eu fiz? Eu falei com a Ethel, ele falou assim, não, você vai comprar não, vai ser muito caro. Aí eu omiti o preço. Falei que tinha custado só a metade do valor que custou. Mas como já foi falado aqui, a mentira em algum momento ela vem à tona. Tava lá eu pagando bonitinho as parcelas do álbum, que era valor, vamos supor, de 1.200, eu falei que era 600. E ali, em certo momento, ele vai pegar um documento na minha bolsa e acha o contrato do álbum. Com valor. Eu tô rindo, mas é de desespero. Com o valor total. E ali a confusão foi grande, a briga foi grande, porque gera uma desconfiança, gera uma situação de desgaste no relacionamento por conta de uma mentira. Algo que poderia ter sido dito. O valor foi esse. Quem nunca escondeu uma compra no carro, gente? Quem nunca escondeu o valor de algo que comprou? Comprei de quanto? De X. Foi Y. Gente, teve uma vez que o Ailton foi comigo na feira hippie para comprar um vestido. Ele tava comigo. Na hora de pagar, eu fui lá e paguei o cartão. E ele me perguntou quanto foi o vestido. 75. Aí tá, né? Ele foi lá e pagou. Aí no outro mês veio mais 75. E ele falou, não, mas eu já paguei. Falei, não, é porque era duas de 75. Ai, gente do céu, eu tô rindo de desespero, sério mesmo. Essa live não vai ficar salva. Quem viu, viu. Quem ouviu, ouviu. Porque é difícil a gente reconhecer nossas falhas. É difícil. A Leomária, meu Deus, é forte, misericórdia. Gente, eu não sou perfeita, mas eu tô mudando dia após dia. Isso tem muito tempo. Mas são situações de mentira. A gente acaba escondendo algumas coisas, a gente acaba omitindo algumas coisas. E a pastora Joyce colocou que não existe quem nunca mentiu. Infelizmente, todo mundo... A Nayara falou assim, quando pedimos para comprar algo de apenas R$100 e chega a SMS no celular deles com valor real. A mentira, uma hora ela chega, não tem como, gente. E às vezes a gente pensa assim, não tem nada a ver, mas a gente tá abrindo brecha. Depois vem uma desconfiança, depois vem uma briga.
Tá todo mundo aqui lascada. Não é normal, gente. Não é normal, mas acontece. E a gente precisa corrigir essas coisas. A gente precisa melhorar nisso. Porque são essas pequenas coisas que vai abrindo brechas maiores. Sempre chega. Igual o Dorvani falou, sempre vai chegar a verdade. Então, às vezes a gente está aqui envolvida numa situação e outra coisa, às vezes uma mentira puxa a outra. Igual um abismo puxa o outro. Você conta a mentira aqui, aí a mentira tá para ser descoberta. Ao invés da pessoa falar a verdade, ela inventa outra mentira para camuflar a primeira. Então vai virando uma bola de neve, onde você vai se envolvendo de uma forma que fica insustentável. Então a gente não pode permitir que isso aconteça na nossa vida. A gente não pode permitir que essa mentira roube a nossa paz, roube a nossa confiança, roube o nosso caráter. Então a gente precisa melhorar. E aqui a Consuelo falou, e quando a gente fala que não tem dinheiro e do nada aparece uma nova plantinha no jardim. De onde veio esse dinheiro? Não tinha. É mentira. Então são situações. Tem até um versículo que fala que não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Então, o título de hoje é o que? A verdade liberta. Então, para a gente ser liberto, a gente precisa falar a verdade. A verdade, ela nos credibiliza, a verdade, ela nos valida, porque da mesma forma que a mentira, ela vem à tona, a verdade também vem. E assim, eu tenho muitas experiências, ainda mais nesse ramo, não ramo, né, nessa área que a gente trabalha, nessa área que a gente atua, a gente percebe que você pode tentar esconder, mas a verdade também vem à tona. Assim como a mentira é revelada, a verdade também é. E o tempo costuma revelar a verdade. Às vezes as pessoas vão falar algo de você, vão mentir a seu respeito. Eu não sei nem porque eu tô falando isso. Porque não tá no devocional de hoje, vocês sabem. Muitas das vezes as pessoas vão mentir a respeito do seu caráter, vão falar coisas que você não disse, vão fazer coisas, falar que você fez coisas que não fez. Só que a verdade, ela sempre vem à tona. E o nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus justo, é um Deus fiel. E da mesma forma, né, que a mentira ela vem à tona, a verdade também vem. Então acalma seu coração, descansa em Deus, porque o nosso Deus, um Deus de verdade, ele traz a verdade para nos justificar, para mostrar quem nós somos, para mostrar que nós estávamos corretos na situação. Então a gente precisa saber que a gente precisa andar na verdade. E quando eu estava meditando nessa passagem, eu me lembrei da passagem onde fala, né, que quando nós, né, aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, quando nós nos encontramos com a verdade, a nossa casa espiritual ela é arrumada. Mas quando a gente se distancia de Deus, a gente deixa a mentira entrar, a gente deixa tudo que é ruim entrar, o inimigo ele tem brecha para ele voltar. E ele encontra a casa arrumada, adornada, e ele traz mais 7 demônios. Então, a brecha que você abre, ela não é uma brecha simplesmente para algo no mundo espiritual, mas ela é algo para uma legião no mundo espiritual. Então, nós precisamos ter cuidado com as pequenas brechas, porque a Bíblia fala que o inimigo ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma brecha para que ele possa tragar. Às vezes é uma brecha pequena de uma mentira que vai ser necessário para ele nos tragar. Se a gente der essa brecha, ele entra, ele destrói vida, ele destrói casamento, ele destrói família, ele destrói trabalho, destrói carreira. Então, cuidado, muito cuidado com as brechas que nós abrimos. Às vezes a gente pensa que brecha, a brecha é um adultério, a brecha é uma fornicação. Não, a brecha é uma mentira. A brecha é uma coisa pequena que você está fazendo que não deveria. É algo que está em oculto, que ninguém sabe, que ninguém conhece, mas Deus vê. E o diabo também vê, o inimigo das nossas almas também vê. Então nós precisamos ter esse alinhamento do que é verdade, do que é mentira. E a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. E como nós lemos no livro, né, o diabo ele é o pai da mentira.
Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E para falar que nós somos filhas de Deus, nós precisamos agir como filhas de Deus. E é que a Leomária falou, isso é forte demais. Os mínimos detalhes é onde o inimigo age. Então a gente precisa dessa consciência. Como eu falei agora há pouco, a mentira nos rouba a consciência. Tem gente que mente tanto que nem percebe que está mentindo. Eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, mas você convive um pouco perto dela e você percebe que tudo que ela fala é aumentado, tudo que ela fala é distorcido, tudo que ela fala não bate com a realidade. E é uma pessoa que perde totalmente a credibilidade, porque quando ela falar, não, foi fulano que falou. Nem acredita, nem dá crédito, porque não tem credibilidade. Agora, a partir do momento que a gente fala a verdade, que a gente é sincero, não, fulano disse, então acredita. Não, se fulano falou, é verdade. Então, a nossa índole, o nosso caráter tem que estar alinhado à verdade. Então, nesse devocional, aqui vai começar a falar um pouco sobre o ego. Porque muitas das vezes, a gente, ela falou que sempre tem um ao redor desse jeito. E às vezes, a gente vai mentir por conta do ego. A gente não quer que a nossa imagem seja, de uma certa forma, prejudicada. Que as pessoas não vejam nossas falhas, vejam nossos defeitos, vejam o nosso erro. Então eu preciso ter uma pose de mulher perfeita, eu preciso ter uma pose de mulher maravilha, eu preciso ter uma pose de quem não falha, de quem não erra, de quem é 100%. Sendo que não é assim, a gente vai errar sim, nós vamos falhar sim, mas nós precisamos reconhecer o nosso erro e a nossa falha para a gente ser transformado, para a gente ser mudado, para que haja uma mudança de fato na nossa vida. E muitas das vezes, a mudança vem através do confessar. A gente precisa se confessar diante de Deus. Senhor, eu errei, eu falhei, eu não deveria ter falado, não deveria ter me comportado, não deveria ter feito isso. Mostre a Deus as suas fraquezas, mostre a Ele os seus pontos fracos, mostre a Ele aquilo que você não consegue resolver. Porque muitas das vezes a gente se veste de super-herói até para Deus. A gente não tem coragem de falar, Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, essa área da minha vida não tá boa, isso eu preciso melhorar. A gente precisa ser sincero até diante de Deus. Diante de Deus, nós precisamos trazer as nossas dores, trazer os nossos defeitos, para que nós possamos fechar essas portas no mundo espiritual, essas brechas, para que a gente possa fechar no emocional e também para que a gente possa fechar no mundo natural. Por quê? Muitas das vezes, a gente passa por tantas coisas no mundo espiritual por conta da mentira, porque a gente abre brecha para o inimigo. Aí a gente passa por coisas no nosso mundo emocional, porque a gente começa a mentir e aí a mentira nos rouba da verdade, a mentira nos rouba da consciência e aquilo começa a trazer consequências no nosso corpo. Eu já vi histórias de falar assim, nossa, a pessoa era 100% sadia e aí depois de 40 anos apareceu com câncer e não tinha ninguém com a família com câncer, não tinha nenhum histórico de doença, não tinha nada para ter essa enfermidade. E aí você vai ver, a pessoa era uma pessoa amargurada que convivia com a mentira a vida toda. E a gente está falando de mentira pequena aqui, mas tem mentiras que destroem tudo. Então, às vezes, a pessoa erra, a pessoa falha e ela não está disposta a assumir as consequências do erro, mente para encobrir aquilo, mas uma hora o erro vem à tona. Uma hora a verdade vem à tona. E aí, a consequência é muito pior. O erro, ele vai trazer uma consequência muito maior do que aquilo. Então, a gente percebe que o problema da mentira ou da omissão é que ela rouba a consciência e ela adultera o nosso caráter. E a mentira ou a omissão, ela nos impede de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós não pertencemos ao inimigo. A gente pertence ao Senhor. A gente pertence a um Deus de verdade. Aquele que é sim, sim, não, não. Então, a gente precisa trabalhar com a verdade, independente do que isso vai causar no nosso ego. Independente do que a gente vai sentir quando a gente fizer isso, porque muitas das vezes, para trazer a verdade, a gente passa por situações de humilhação, a gente passa por situações de vergonha mesmo, mas isso é necessário para que o Senhor trabalhe em nós, para que Ele molde o nosso caráter e nos faça pessoa melhor.
Então, aqui, né, no exercício de trazer a consciência, ela fala assim: como digo, sou filho como digo que sou filho amado de Deus, se me comporto como um filho do diabo. O nosso comportamento condiz com quem é filho de Deus ou com quem é filho do diabo. Entendo o poder destruidor da mentira em nossas vidas e sabendo que só venceremos com a verdade, convido você agora a relacionar nas linhas a seguir quais são as mentiras, exageros e omissões que você tem falado para si mesmo e para as outras pessoas. Então, nessa atividade, e é para vocês fazerem, eu não tenho devocional, pega uma folha de papel e escreve. Relaciona todas as mentiras que você se lembra, todas as mentiras que o Espírito Santo te fizer lembrar, das coisas que você omitiu, das coisas que você errou, das coisas que você escondeu. Não é para mostrar para ninguém, não. É para você e Deus. Se quiser, quando terminar, queima. Quando terminar, você rasga a massa e joga fora. Mas isso aqui é para trazer consciência para a nossa vida. E aqui, né, a gente percebe que ela deixa uma oração que eu quero fazer com vocês. É uma autoavaliação, como a Aline colocou aqui. Não vai ser eu que vou avaliar vocês, mas vocês vão se autoavaliar. Vão pensar, vão refletir quais são as falsas verdades, quais são as meias verdades, quais são as mentiras que vocês já contaram, as omissões, quais são as histórias que foram aumentadas, e vão escrever. Na oração de hoje diz assim: Pai, hoje eu abro a minha boca para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, e confesso diante do Senhor todas as mentiras que eu vinha vivendo. E me arrependo, Jesus. E aqui você vai citar as mentiras que você colocou nessa lista. E decido que a partir de hoje, dia 13 de janeiro de 2025, eu firmo um compromisso com o Senhor de nunca mais usar a mentira na minha vida. Decido que a minha boca, as minhas ações, as minhas escolhas serão sempre pela verdade. A partir de hoje, pois entendo que a verdade é o único caminho para aprender e ser transformado e me manter conectado a ti e te agradando. Perdoa-me por todas as vezes que eu trouxe o diabo para a minha vida. E eu clamo que os teus anjos estejam fechando agora todas as brechas espirituais com os meus pecados que eu abri, com as mentiras que eu falei, que o sangue de Cristo derramado na cruz lave agora da minha vida, a minha família e tudo que leva o meu nome, blindando-me como um filho obediente que ama e teme ao Senhor. Eu não abrirei mais mão de caminhar nos teus caminhos. Eu amo Jesus e obrigada pelo seu perdão. Então, com essa oração, você vai sozinha, no seu momento com Deus, pedir para que o Espírito Santo te dê discernimento, para que o Espírito Santo te mostre as áreas que você tem falhado, que você tem mentido, que te falta a verdade, porque a verdade liberta. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Em nome do Senhor Jesus, nós seremos libertos de toda e qualquer mentira que um dia já contamos. Que essa bagagem que carregamos até hoje, mas a partir de hoje, pelo poder e pelo nome de Jesus, nós somos livres. Que todo fardo caia agora e que o fardo do Senhor, que é leve, que é suave, venha sobre nós. Que em nome do Senhor Jesus, que não venha ser mais acusações, que não venha ser mais engano, que não venha ser mais palavras contrárias, mas que a palavra do Senhor, uma palavra que é verdade, uma palavra que é verdadeira, venha abundar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Foi muito forte o nosso devocional de hoje. E o dia 3 também da semana que vem promete. Vocês que estão participando do nosso devocional, traga mais amigas, compartilhem. Vamos tirar um print? No nosso devocional a gente tirava um print para poder compartilhar e chamar mais gente. Então,
Deixa eu me arrumar. Prepara aí, gente. Eu vou sorrir, porque senão vocês me postam com a boca aberta. Um, dois, três e. Foi. Compartilhem no status, compartilhem no Instagram, nas redes sociais, WhatsApp. Me marca aí pra gente alcançar mais mulheres, porque eu tenho certeza que essa palavra não vai falar só com a gente, que essa palavra tem muitas pessoas para alcançar, porque essa mudança não pode ser só em nós, mas também pode ser através de nós. A nossa vida pode ser agente de mudança para outras vidas. Leomária, chama as amigas. Você levou 3 amigas, chama todo mundo pro devocional. A Dácia já chama a Maria pro devocional. Todo mundo aí que trouxe visitante no culto, chama pro devocional, porque a gente precisa dessa transformação. Amém, Patrícia. Amém. Que Deus nos abençoe e fica firme com a gente nos devocionais. Está sendo muito bom, muito edificante. Nós estamos crescendo muito. Ano passado nós crescemos muito e esse ano não vai ser diferente. Ano passado a palavra foi uma palavra mais tranquila, mais amena, e esse ano a palavra é mais puxada mesmo. A gente já está entrando num nível a mais e a gente precisa dessa mudança. Mas é uma mudança que nos leva mais perto de Deus, uma mudança que traz benefícios positivos na presença do Senhor. E o dia 3, deixando spoiler, é deixa doer e viva o processo. Então, esse é para segunda que vem, 8 horas aqui. Estamos fazendo também 12 dias de oração às 6 da manhã, 6h30. Então, é só para quem é forte mesmo. Não estou fazendo no Instagram, estou fazendo no YouTube. Então, quem quiser o link, quer tirar outro print. Deixa eu me arrumar. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi? Vocês não me postam feia não, gente. Deu certo aí, Consuelo? Responde aí. Acho que deu, que ela não falou mais nada. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Foi. Compartilhem, convidem as amigas para que a gente venha alcançar mais vidas, para que o Senhor venha trabalhar através desse devocional e que a gente venha fazer a vontade do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada uma de vocês. Deu certo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.